Olha, o mercado automotivo registrou um desempenho histórico aqui no Brasil. Um levantamento da B3 revela que o financiamento de veículos somou mais de 634 mil unidades em abril, entre novos e usados. Esse é o maior patamar de vendas financiadas em quase 2 décadas e o volume representa uma alta de 11,8% na comparação anual. Para te analisar esses cenários, motivos dessa alta, desse resultado histórico, eu converso agora com o Thiago Gaspar, superintendente de relacionamento na Trilha. Thiago, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui. Obrigado, boa tarde, Victor. É um prazer estar aqui com vocês. Estou à Thiago, tua disposição. nós sempre também, muito obrigado por aceitar nosso convite. Queria começar te perguntando, a gente vem falando de um nível de endividamento bastante elevado, restrição da renda, um comprometimento muito significativo da renda, mais de 30% ou cerca de 30% dos salários e vencimentos já comprometidos. Eu queria entender o que explica então essa dualidade de um incremento também na contratação de financiamentos de veículos num cenário em que a gente vê os salários e ganhos bastante pressionados já. Perfeito. Acho que, a despeito dessas adversidades econômicas, aqui como você trouxe, né, um pouco da alta dos juros, ainda em patamares ali em 14,75 quanto Selic, a inadimplência também é um pouco elevada, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Eu acho que tem alguns fatores aqui que têm apoiado essa continuidade do mercado super positivo aqui, tanto para comercialização de veículos e, por consequência, para os financiamentos, né? Dado que o formato do financiamento, quer seja ele por CDC, por um consórcio, é um caminho também que o cidadão aqui, o cliente, consegue adquirir aquele bem. Acho que um ponto importante aqui, Victor, são algumas ações do governo, né? Recentemente, as ações ali do carro sustentável, que reduz ali os IPIs ou até zera o IPI para alguns veículos ali de entrada, ou aqueles que têm ali um formato de não combustão, né, elétricos ou híbridos. Isso tem fomentado o mercado, tanto para a venda do zero, como por consequência dos usados, naquele giro do estoque, né? Acho que a entrada aqui também de outras marcas no país, muita marca chinesa, muita novidade, o brasileiro é apaixonado por veículo, enfim, tem tido muito mais oferta, isso também tem ajudado a aquecer. O que a gente vê aqui nos nossos dados da Trilha, que é um negócio da B3, também um alongamento de prazo. Então, os financiamentos têm tido um alongamento de prazo. Se a gente compara 2025, aqui o acumulado do ano, né, os 4 primeiros meses, contra 2026, esses prazos saem de 45 meses e meio para 47 meses. É um mês e meio a mais, parece pouco, mas quando aquele valor financiado ele é diluído nas parcelas, isso acaba que acomoda de uma melhor forma ali na renda da população, daquela família. Isso também tem ajudado a fechar um pouco essa equação. Acho que alguns outros programas que estão por vir, né? Acho que o mercado vem vindo super bem. Maio, trazendo um spoiler aqui, tem vindo nesse mesmo ritmo. O volume aqui por dia útil são quase 31 mil financiamentos que ocorrem no país. Essa é a média do primeiro quadrimestre. Maio até agora tem vindo nesse mesmo ritmo, então a expectativa aqui é que se mantenha. E tem alguns programas novos também do governo vindo, né, ali com o apoio do BNDES para linhas para taxistas, para motoristas de aplicativo, parte também ali sendo aplicada para o segmento de pesados, para renovação de frotas. Então são vários movimentos que acho que ajudam aqui a fomentar essa manutenção de um cenário super positivo para o ecossistema automotivo no Brasil. Tiago, acho muito relevante essa série de aspectos que você traz, da gente abordar algumas delas, né, alguns deles, porque desde 2020 o preço dos automóveis, por exemplo, dos carros, ficou cerca de 50% mais caro, né, agora. Eu queria entender se essa valorização e o que muitos apontam, inclusive, como o fim do carro popular, ele também fomenta a contratação de linhas de financiamento, ao invés, por exemplo, da compra à vista, e entender exatamente esse cenário. Que carro que o consumidor brasileiro está procurando? Seriam esses modelos mais antigamente conhecido como de entrada? Seriam carros usados, com alguns anos exatamente de uso, seminovos? Enfim, eu queria entender um pouquinho desse cenário. Perfeito, ótimo. Em linhas gerais, os veículos ainda de entrada, como você colocou, eles têm uma boa procura, até pelos incentivos do governo, como eu comentei, né? Eles têm ali uma redução de IPI, então isso ajuda a fazer aquela parcela no financiamento caber no bolso daquela população, mas tem uma oferta muito grande de veículos, cada vez com mais tecnologia, enfim, isso atrai ali
incentiva aquele consumidor, o cliente, a andar em outros veículos, né? No final do dia, o cliente acaba conseguindo, de alguma forma, conciliar ali o que ele tem com expectativa de veículo, com aquela tecnologia, versus o que cabe no bolso dele, alongando um pouco o prazo, como eu te disse, optando por outras linhas de crédito, eventualmente por um consórcio, para que ele consiga chegar nessa melhor equação, digamos assim, e isso não afete ali, eventualmente, o comprometimento de renda dele no dia a dia. Acho que o que vale dizer é que ainda nesse quadrimestre, né, mesmo com esses pontos que você está trazendo aqui, Vitor, a gente está fechando esse quadrimestre com 2 milhões e meio, um pouco mais do que isso, de financiamentos ocorrendo no país, ou seja, um recorde histórico, como você comentou, nos últimos 20 anos, né? Desde 2008 a gente não tem um volume tão significativo nesse mercado. Mas, como disse, acho que a paixão do brasileiro também por veículo, né? Acho que tudo aqui incentiva ele procurar ali, de fato, andar num veículo que vai atender da melhor forma a necessidade dele. Acho que é importante trazer um ponto aqui, o que mais cresce, por mais os incentivos para o 0 quilômetro, o mercado ainda que mais tem volume nesse segmento é o veículo usado, né? Até porque a frota nacional está muito mais enraizada aqui em veículos seminovos, então esse é o segmento que mais cresce. Fazendo uma comparação aqui ano contra ano, né, os 4 primeiros meses do ano, o mercado está crescendo 12,6%, é bem significativo. Quando a gente vai para o segmento de motocicletas, trazendo um pouco aqui por segmentos dos veículos, né? Esse é um mercado que cresce quase 18%. Os automóveis leves, que a gente considera aqui, né? Ele está crescendo ali na casa dos 12%, enquanto o segmento ali de pesados, que a gente considera aqui caminhões e ônibus, ele cresce aqui na ordem de 4%, menos do que o mercado todo, mas também um crescimento, também uma sinalização positiva para essa troca de frota instalada aqui no país. Tiago, eu queria entender se essa presença agora mais significativa dos aplicativos, tanto de entrega quanto de transporte, eles impulsionam a venda de carros e motos. Sem dúvida nenhuma, acho que esse é um pouco do ponto do governo aqui, da mídia que eles estão trazendo. Essa é uma população que, via de regra, também se utiliza muito da locação desse veículo, né? E com esse incentivo do governo agora, tende a ter um fomento aqui na aquisição de um veículo para essa classe de profissionais, né? Enquanto ele vai poder deixar, eventualmente, de fazer a locação de um veículo para aplicar aqui no delivery ou em transporte ali das pessoas, para que ele possa, de aplicativo, para que ele possa passar a ter o seu bem. Então, que ele passa a ter o mesmo tipo de investimento, porém agora tendo um veículo como um ativo seu, um ativo próprio, né? Tendo ele como seu bem. Então, essa é uma agenda que também vai ajudar aqui a fomentar o mercado de vendas e, por consequência, o meio do financiamento ou do consórcio, como eu já comentei, é um caminho que ele vai ter essa possibilidade. Só para trazer um dado aqui também, enquanto financiamento e um pouco de consórcio, hoje o mercado, nesses primeiros 4 meses do ano, ele está girando algo em torno de 85% para o financiamento mais tradicional aqui, que é o CDC, né, o crédito direto ao consumidor, e o saldo disso, ali, quase que uns 15%, ele gira ali em torno da modalidade do consórcio para aquisição de um bem, acho que com destaque para motocicletas, como eu já disse, que é o mercado que mais cresce no país. Tiago, eu queria entender se essa entrada e esse interesse bastante crescente das montadoras chinesas no Brasil também modificou alguma coisa nos ditames do mercado automotivo brasileiro. Tanto, evidentemente, com oferta de carros, né, de bastante qualidade, e também queria entender se houve alguma mudança muito significativa na dinâmica de preços a partir dessa oferta. O que a gente percebe aqui na trilha, a gente tem uma solução que é a tabela Auto B3, é uma precificação de veículos, né, na comercialização daquele bem, tanto para veículos 0 quilômetro como veículos usados. Nessa variação de mês, de março para abril agora, né, fechamento de abril, na verdade, uma redução nos veículos seminovos. Então, toda vez que a gente percebe uma demanda, uma oferta maior para veículos 0 quilômetro, existe ali, via de regra, um impacto na precificação minimamente nos veículos usados, e é isso que a gente tem, de fato, percebido nos veículos usados em cima dos nossos números, dos nossos dados. Já no veículo 0 quilômetro, como eu comentei há pouco, alguns incentivos do governo, existem ali reduções, isenções de IPI, algumas modalidades em alguns estados, até ali também a isenção de IPVA ou redução de IPVA, que ajuda ali
na economia como um todo daquele cliente, daquele cidadão, para que ele consiga adequar aquele bem para aplicação, quer seja do uso de trabalho, quer seja para uma aplicação ali do seu uso no dia a dia com a família, ele consiga ter o bem que melhor apoia para ele ali no seu negócio ou na sua atuação do dia a dia. Tiago, eu queria entender um pouquinho sobre essa dinâmica também da eletrificação dos veículos. A gente pode considerar que essa alta do interesse por parte da população ou de parte da população em contratar novos financiamentos também teria algum tipo de correlação com a oferta crescente de veículos que não são movidos a combustão? O que a gente percebe aqui nos nossos indicadores é que sim, o público que procura um pouco mais esse tipo de veículo, e isso reflete aqui de fato nos financiamentos, né, é um público que tem procurado ali isenções, né, quer seja ali na parte dos IPVAs, ou seja, reduzir algum tipo de gasto no processo do veículo como um todo, quer seja otimizando ali os impostos, como eu coloquei do IPVA, e eventualmente ali no custo do dia a dia, seu deslocamento, ao invés de você estar colocando ali algum tipo de aditivo, né, no veículo, álcool, diesel, até mesmo a gasolina, trocando isso por um veículo mais elétrico, enfim, que tem uma economia também no bolso do dia a dia, ou seja, de tal forma que essa equação, o veículo ele vai muito além do preço específico do veículo, né? Ele tem ali outras variáveis, né, outros custos que envolvem você ter esse bem no dia a dia, e a gente tem percebido algumas idades aqui, né, outras idades de clientes, né, pessoal mais jovem também, um pouco mais na procura desse tipo de modalidade, desse tipo de veículo, e também financiando eles, tentando adequar esse cálculo ali no seu orçamento mensal. Em se confirmando essa tendência de uma redução da taxa básica de juros, como espera-se ao longo desse ano, Tiago, a gente tem uma perspectiva também de um incremento dessa procura por novas linhas de financiamento, por mais compra de veículos? Aqui na B3 a gente evita fazer um pouco de projeções, né, de mercado nesse sentido, mas a gente tem olhado sim de uma forma super positiva esse movimento, e a gente entende que sim, uma redução de juros ela sempre joga a favor aqui de uma concessão de crédito, né, para que o cliente faça de uma forma melhor caber aquela parcela no seu bolso, quer seja ele alongando o prazo no momento que o juros sobe, eventualmente reduzindo o prazo quando os juros caem, ou mantendo esse prazo ainda um pouco mais longo, de tal forma que a parcela pese menos ali no seu orçamento mensal, mas a expectativa assim é um ano ainda com Copa do Mundo, um ano com eleições, então são variáveis aqui que ajudam a não ajudar, eu diria, ao entendimento, né, ao longo do ano, mas a gente tem uma visão super positiva, a gente é muito conectado ao mercado como um todo, a gente está diariamente conversando com as instituições financeiras também, e o movimento já olhando um pouco o final desse primeiro semestre, já mirando o segundo semestre, ele continua super positivo no mercado como um todo. Do lado da B3, a gente tem a mesma visão, e a gente está seguro e tranquilo que as nossas plataformas, a gente é infraestrutura para esse mercado, né? A gente gera uma super tranquilidade e segurança para que todas as entidades operem nesse ambiente, para garantir que, a despeito do volume, né, e a gente espera assim que ele sempre aumente, a gente dê essa segurança para o mercado e garanta que essas operações possam ocorrer da melhor forma possível. Conversei com o Tiago Gaspar, superintendente de relacionamento da Trilha. Tiago, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço, um abraço, um ótimo dia. Um forte abraço para você também.